Então, dando continuidade, pessoal, as equações exponenciais, vamos para a letra E. Então, vou escrever aqui, ó, letra E. Na letra E a gente tem o seguinte, ó, 2 vezes 3 elevado a x menos 2 igual a 162. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a ideia de uma equação exponencial é, em primeiro lugar, igualar ambas as bases, né, de ambos os membros. E quando você iguala as bases, você posteriormente iguala os expoentes. Então as bases em ambos os membros têm que ser iguais. Muito bem. A questão aqui, ó, é que eu tenho, neste caso, um 2 multiplicando o elemento que está sendo elevado. Então, primeiro, eu não posso fazer 2 vezes 3 e colocar 6 aqui, porque senão eu vou estar dando prioridade da multiplicação com relação à potência. Então, eu não posso multiplicar aqui 2 vezes 3. Mas o que eu posso fazer é pegar esse 2 aqui que está multiplicando e passar para o outro membro dividindo. Então, sempre quando você tiver uma situação em que você tem aqui uma base, né, ou melhor, uma potência, e essa potência está sendo multiplicada por um elemento, esse elemento que está multiplicando, você vai passar ele para o outro membro dividindo. Então, olha só o que a gente vai ter aqui, ó. 3 elevado a x menos 2 igual a 162 divididos por 2. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Pronto. Se eu fatorar o 3, fica o próprio 3 porque ele é primo. Então, eu vou fatorar o 81. Tá? Então, se você fatorar aqui o 81, você vai ter o seguinte, ó, vai começar por 3, dá quanto aqui? Ó, 27. Aí eu vou por 3 novamente, dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, a gente tem que 81 é 3 elevado a quarta. Então, 81 é 3 elevado a 4. Muito bem, então vamos escrever isso. Ó. 3 elevado a x menos 2 igual 3 elevado a quarta. Muito bem, as bases são iguais, então eu vou igualar os expoentes. Então eu vou ter o seguinte, ó, x menos 2 igual a 4. O 2 vai passar somando para o outro membro, então, portanto, x igual a 6. O nosso conjunto de solução aqui é o número 6. Beleza? Então, letra F agora. Letra F a gente vai recorrer a algumas propriedades que a gente não tem o hábito muito de usar. Então, ele diz o seguinte, ó, você tem raiz cúbica de 5 elevado a 3 menos x. Isso aqui é igual a 1 sobre 25. Então, duas propriedades aí que a gente vai usar, né? A primeira propriedade que a gente vai usar é a seguinte, ó. Raiz enésima de a elevado a m. Então, toda raiz pode ser convertida numa potência com expoente fracionário. Então, foi uma das propriedades que a gente viu, né? Então, o índice passa a ser o denominador dos expoentes e o expoente do radicando passa a ser o numerador dessa fração aqui, que está no expoente. Muito bem. E a outra propriedade que a gente vai usar é a seguinte, né? Quando você tem aqui, ó, a elevado ao número negativo, isso aqui é equivalente a 1 sobre a elevado a esse número agora positivo. Ou vice-versa, né?
Se aqui for, por exemplo, positivo e você inverter, o expoente passa a ser negativo. Então, muito bem, vamos usar isso aqui. Ó. Então, usando desse raciocínio, a gente vai ter o seguinte, ó, 5 elevado. O numerador vai ficar o 3 menos x sobre 3. E 1 sobre 25, se a gente fatorar o 25, a gente vai chegar em 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 5 elevado a 3 menos x sobre 3. E aqui, ó, usando essa segunda propriedade aqui que eu mostrei aqui do lado, você pode escrever como 5 elevado a menos 2. Muito bem, ó, as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Vou vir aqui, ó. Então eu vou ter 3 menos x sobre 3 igual a menos 2. Então, ó, o termo que está dividindo passa por outro membro multiplicando. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 3 menos x igual a menos 6. O 3 aqui, ó, que está somando, passa para outro membro subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, menos x igual a menos 6 com menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos x igual a menos 9. E, portanto, né, o x aqui vai ser 9 positivo. Então, o conjunto de solução aqui da minha equação é o 9. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o método de substituição de variável. E esse método, né, você vai usar quando você tiver aqui, ó, soma de potências ou subtração de potências. Então, como que vai funcionar isso aqui, ó? Bom, a gente tem uma base comum. Essa base aqui é o 4. Né? Então, sempre a gente vai pegar essa base comum, que é o 4, elevado à variável, que nesse caso é quanto? X. E vamos chamar isso aqui de uma outra variável, que é y. Por isso que a gente fala de mudança de variável. Então, a gente vai pegar o 4 elevado a x e chamar de y. Muito bem. Para fazer essa mudança de variável aplicada na equação, a gente vai ter que mexer um pouquinho com a nossa equação, porque tem que aparecer o 4 elevado a x em todas as parcelas da soma. Se você notar aqui, ó, você tem um 4 elevado a x mais 1. Tem que ter só o 4 elevado a x. Mas o que a gente sabe é o seguinte, ó, se eu tenho um produto de potência de mesma base, se eu tenho isso aqui, ó, o que eu posso fazer com os expoentes? Eu posso somar eles, certo? Repito a base e somo os expoentes. Mas eu posso fazer o processo contrário. Se eu tenho expoentes somados numa base, eu posso transformar numa multiplicação de mesma base. Ó, eu posso fazer o processo inverso, porque igualdade é uma via de mão dupla. Né? Ela vai e volta. Então, note como é que eu vou escrever aqui, reescrever, né, a minha equação. Então, eu vou reescrever assim, ó, 4 elevado a x mais, ó, como aqui tem uma soma nos expoentes, eu vou converter isso como um produto de mesma base. Então, eu vou escrever assim, ó, 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Certo? Ó, converti a soma de expoentes aqui numa potência de mesma base. Isso aqui é igual a 20. Muito bem, então agora eu vou usar a substituição de variável que eu fiz. Então, no lugar de 4 elevado a x, eu vou colocar y. Então, eu vou ter assim, ó, y mais y vezes 4. Isso aqui igual a 20. Então, posso escrever assim, né?
y mais 4y, né? Y vezes 4 é a mesma coisa que 4y. Isso é igual a 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5y igual a 20. Então, o y vai ser igual a 20 divididos por 5, que é 4. Essa aqui, ó, não é a nossa resposta, tá? Por que não é a nossa resposta? Porque a gente quer achar o valor de x. Então, esse y que eu achei aqui, ó, eu vou voltar na minha substituição de variável aqui, ó. Então, no lugar do y agora, eu vou colocar 4. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 4 elevado a x igual ao y. Mas quem que é o y que eu achei? 4. Então, aí você recai numa equação exponencial, como nos primeiros casos que a gente estava resolvendo. Ó. A gente tem as bases iguais. Então, o que a gente vai fazer com os expoentes? Igualar. Então, você nota aqui, ó, que como o expoente não está aparecendo, ele é 1. Então, portanto, x igual a 1. Então, o conjunto de solução aqui, ó, da minha equação é 1. Então, na letra H, a gente também vai usar a substituição de variável. Por que a gente vai usar a substituição de variável? Porque aqui, ó, eu tenho uma soma e uma subtração de potências, né? Ó. Então, tenho mais aqui o menos. Então, sempre quando acontecer isso, a gente vai usar a substituição de variável. Então, assim, ó, quem que vai ser o teu y? Né? O teu y vai ser aqui, ó. A tua base é o 3. Então, 3 elevado a x vai ser o meu y. É sempre a base que você tem aqui que aparece com a variável elevado a x. Ah, mas eu não poderia ter chamado o y de 3 elevado a 2x? Não, não poderia, porque senão você não consegue fazer de forma adequada essa tua substituição de variável. Então, note, tem que aparecer o 3 elevado a x aqui também. Aí a gente vai recorrer a uma propriedade que a gente viu também, que é a de potência de potência. Ó, você tem aqui a elevado a m elevado a n. O que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica eles. Tem algum problema se eu inverter aqui, ó, o m com n? Posso escrever isso aqui assim, ó, dessa forma? Não tem problema, né? Porque como vai multiplicar, quando eu tenho uma potência de potências, e você trocar aqui os expoentes, a multiplicação vai dar a mesma, porque você fazer n vezes m ou m vezes n é o mesmo resultado. A ordem do fator não altera o produto. Então, note que no exercício anterior aqui, como era uma soma nos expoentes, eu transformei numa potência, um produto de potência de mesma base. Aqui, como você tem uma multiplicação, ó, nos expoentes, a gente vai transformar numa potência de potência. Então, eu vou reescrever minha equação da seguinte forma. Vou reescrever ela assim, ó. 3 elevado a x elevado ao quadrado, que na verdade é o quê? Quando você vai fazer potência de potência, vai multiplicar x vezes 2, que dá 2x. Eu fiz isso para quê? Para aparecer o 3 elevado a x, que foi a substituição de variável que eu fiz aqui, ó. Mais 2 vezes o 3 elevado a x menos 15 igual a 0. Ok? Então, onde tem 3 elevado a x agora, eu vou colocar y. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes y, que é o 3 elevado a x, menos 15 igual a 0. Olha só o que nós temos. Nós temos uma equação do segundo grau que você pode resolver por Bhaskara, ou, como eu ensinei para vocês nas últimas aulas, é fazer isso de cabeça. Né? Quando que eu posso fazer uma equação de segundo grau
de cabeça em geral? Quando eu tenho aqui ó, o A, o coeficiente A igual a 1, que é este caso. Então o que a gente tinha que pensar, né, para fazer essa equação de segundo grau mentalmente? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em dois números que multiplicados dá esse termo independente aqui, que é o menos 15, então P de produto, e que somados tem que dar o termo B, mas com o sinalzinho trocado. Então a soma tem que dar menos 2. Então, vamos pensar na tabuada aqui, ó. Dois números que multiplicados de menos 15. A gente tem algumas possibilidades. A gente tem 5 vezes 3, menos 5 vezes menos 3, menos 5 vezes 3, menos 3 vezes 5 e o 15 vezes 1, por exemplo. Mas você tem que lembrar que a soma tem que dar menos 2. Bom, se eu colocar, por exemplo, 5 multiplicado por menos 3. Então vamos ver se dá certo aqui, ó. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Ok. Agora, se eu somar aqui os dois, fizer, por exemplo, 5 mais menos 3, eu escrever isso, ó, 5 mais menos 3, então mais com menos dá menos, 5 menos 3 dá 2 positivo, mas a soma tem que ser 2 negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar os sinais aqui, ó. Vou botar o menos aqui e o mais aqui. Então menos 5 vezes 3 dá menos 15. E menos 5 com mais 3 dá menos 2. Então, ó, menos 5 com mais 3, isso aqui dá menos 2. Então, as raízes da minha equação são essas aqui, ó. Menos 5 e 3. Essas são as raízes ou zero da minha equação. Então, eu vou ter aqui, ó, um y', que é igual a menos 5, e um y, duas linhas, que é igual a 3. Muito bem. Não é os valores de y que eu quero os valores de x. Então agora, para cada um desses valores que você achou de y, você vai substituir aqui, ó. Então vamos começar com y'. Então você vai ter assim, ó, 3 elevado a x igual a menos 5. Não tem como uma potência com uma base positiva, independente do expoente que você coloque, não tem como uma base positiva, uma potência, me fornecer um resultado negativo. Não tem. Ah, mas se eu colocar o expoente negativo? Se você colocar o expoente negativo, a propriedade diz que você tem que inverter a fração e não trocar o sinal da base. Ah, se você colocar um expoente decimal, todo expoente decimal pode ser transformado em um expoente fracionário, que por sua vez pode ser transformado num radical. Mas se você extrair qualquer tipo de raiz de 3, também vai dar um número positivo. Então, se a tua base for positiva, o resultado sempre será positivo nos reais. Então, aqui ó, você não consegue colocar um expoente no x que me forneça esse valor negativo. Então, para este caso, tá, não existe, ó, o símbolo ele não existe, x pertencente aos reais. Tá, agora vamos para esse caso aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a x igual a y, que nesse caso é quanto? 3. Opa, as bases já são iguais, então vou igualar os expoentes. Então x aqui ó, também é igual a 1. Então o conjunto de solução da minha equação é somente o valor 1. Então, daí nós vamos usar duas propriedades. Uma que a gente já usou na primeira equação desse tipo que a gente fez, ó, quando você tem uma soma de expoentes, e agora quando você tem uma subtração nos expoentes. Então, você tem que lembrar ali da propriedade que diz o seguinte, ó, se você tem aqui ó, A elevado a m divididos por A elevado a n, isso aqui é equivalente a quanto? A elevado a m menos n. Tá vendo? Então, se eu tenho uma subtração, eu posso transformar numa divisão agora de mesma base.
Então essa é a ideia que a gente vai usar aqui, ó. Quem que vai ser o meu y nesse caso? O y vai ser a base que a gente tem elevado sempre ao x sozinho. Então esse aqui vai ser o meu y. Então olha só, vamos agora trabalhar aqui em cima da equação. Então eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, certo? Por que agora a divisão? Porque aqui o sinal é de menos nos expoentes. Menos 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Agora eu usei uma multiplicação porque nos expoentes eu tenho uma soma. Mais 56 igual a zero. Então vamos lá, vamos já substituir, ó. Então aqui eu vou ter y, embaixo 2 elevado a 1 é 2. Menos, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Já estou invertendo, tá? A ordem da multiplicação. Trocando, né, a ordem da multiplicação. E 2 elevado a x é y. Mais 56 igual a zero. Muito bem, também é uma equação agora mais de primeiro grau. Só com a diferença aqui que eu tenho uma fração, né? E quando a gente tem fração, a gente sempre entra em desespero. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode colocar aqui, ó, note que aqui é 1, né? Então 1 dividido por 2 você pode colocar 0,5y, o que eu não recomendo muito se a fração não for um decimal exato, porque se for aqui y sobre 3, daí você vai ter uma dízima periódica, né? Então aí não é tão legal você colocar o coeficiente decimal aqui, porque você não vai chegar num resultado tão preciso. Então eu vou resolver isso aqui na forma fracionária. Tá, então, o que você tem que fazer? Quando você tem aqui, ó, esse tipo de equação com um denominador diferente de 1, né, que todos eles aqui têm denominador 1, mas em particular são denominadores diferentes. Então você tem duas possibilidades. Você pode usar aquela história do MMC, o MMC entre 2, 1 e 1 dá 2, aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou você pode fazer o seguinte, ó, você pega o MMC entre os denominadores. Então você faz o MMC entre 2, 1 e 1. Nesse caso é quanto? 2. Né? E aí esse MMC que você obteve, você vai multiplicar toda a equação por esse valor que você obteve no mínimo múltiplo comum. Então olha só o que vai acontecer. Ó. 1y vezes 2 vai ficar 2y, concorda comigo? Só que daí vai ficar 2y sobre 2. O que acontece com 2? Ele vai simplificar e fica somente o y. Ó, então fiz aqui, ó, 1y vezes 2, 2y. Como tem o 2 nesse denominador, então ele vai simplificar com 2 que ficou aqui em cima. Agora aqui, ó, menos 4y vezes 2 vai ficar menos 8y. Divididos por 1, né, continua um menos 8y. E 56 vezes 2 dá 112. Igual a zero. Bom, aqui também, agora, você vai fazer o quê? Agrupar os termos semelhantes. Então, você vai ter aqui, ó, y menos 8y, você vai ter menos 7y. E o 112 que está somando passa para o outro membro, subtraindo. Então, você vai ter menos 112. Certo? Como ambos os membros são negativos aqui, ó, vou deixar tudo positivo, 7y igual a 112. E aí você pode dividir o 112 por 7. Quando você fizer aqui os 112 divididos por 7, vai dar 16. Não é o y que nós queremos o valor de x. Então a gente vai vir aqui, ó, onde a gente fez inicialmente a mudança de variável,
E a gente vai escrever aqui, ó, 2 elevado a x igual ao y que eu achei que é 16. Note que eu não tenho bases iguais agora. Então, o que eu vou fazer com esse 16? Eu vou fatorar ele. Quando eu fatorar o 16, eu vou encontrar 2 elevado à quarta potência. Pronto, aí eu tenho bases iguais, portanto, o x vai ser igual a 4. E o nosso conjunto de solução aqui é o 4. Então vamos lá, letra J. Quem que vai ser o meu y aqui, ó? O meu y vai ser o 2 elevado a x. Isso aqui vai ser igual a y. Muito bem, vamos reescrever a nossa equação aqui. O que eu vou ter? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3. Por que eu usei a divisão aqui? Porque eu tenho uma subtração aqui nos expoentes. A mesma coisa aqui, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a x, que eu não vou mudar, que já está ali lindo, maravilhoso, 2 elevado a x. Isso aqui igual a 52. Muito bem, vamos substituir aqui, ó. Vou ter o seguinte, y sobre 8 mais y sobre 2 mais y. Isso aqui igual a 52. Muito bem, se tem as duas opções, tirar o MMC de tudo, inclusive o que está depois da igualdade, e aí fazer aquele procedimento do divide pelo de baixo ou multiplica pelo de cima. Ou, o que você pode fazer? O MMC entre 8 e 2, que é 8, e multiplicar toda essa equação por 8. Toda ela, inclusive, tem depois da igualdade. Eu só faço um adendo aqui, pessoal, que você pode usar essa história do multiplicar tudo, porque nós temos uma equação. Quando você tiver uma simples soma de fração aqui, ó, por exemplo, 1/4 mais 1/3, você não pode vir aqui, tirar o MMC e daí multiplicar tudo por 12. Não funciona assim, porque a multiplicação você pode fazer nesse caso porque você tem uma igualdade, né? Então funciona como uma balança, que eu multiplico de um lado e eu multiplico do outro. Aqui, como não tem dois lados, não é uma equação, eu não posso usar essa coisa do multiplicar. Aí eu tenho que tirar o MMC, que é 12, e aí fazer aqui, ó, divide pelo de baixo, 12 divididos por 4, 3, 3 vezes 1, 3, 12 divididos por 3, 4, 4 vezes 1, 4, e aí sim, fica 7 sobre 12. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer esse método. Aqui, como é uma equação, eu posso usar dessa estratégia de multiplicar pelo mínimo múltiplo comum. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Y vezes 8, 8y, dividido por 8, só vai sobrar o meu y. Y vezes 8, 8y. 8 divididos por 2, 4. Então, vai ficar aqui 4y. Aqui vai ficar 8y. E 52 vezes 8 dá 416. Bom, e vamos fazer continha, né? Y mais 4y dá 5y, 5y mais 8y dá 13y. Então eu vou ter aqui 13y igual a 416. E quando eu dividir o 416 por 13, eu vou ter 32. Y igual a 32. Não é o y que eu quero, é o x. Então eu vou vir aqui, ó, em cima, e no lugar de y eu vou colocar o 32. Então 2 elevado a x igual ao y, que é 32. O que eu vou fazer com 32? Fatorar. Quando você fatorar o 32, você vai encontrar 2 elevado à quinta. Então, bases iguais, posso igualar os expoentes, então vou ter x
igual a 5. Então, o conjunto de solução da minha equação, aqui, ó, valor 5. O exercício 8 também é uma equação exponencial, só que ele escreve de forma literal essa equação. Então, quando ele fala aqui de quociente, o que é quociente? Se o quociente disso por isso é igual a isso, então o x é quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando a gente faz uma divisão, a gente tem os elementos aqui, ó, dividendo, divisor, quociente, resto. Então, o quociente é quando você divide duas coisas e obtém um resultado. Esse resultado que a gente chama de quociente. Tá? Então, quando ele fala que é o quociente o resultado disso, então a gente vai ter que dividir o 64x menos 1 sobre 4 elevado a x menos 1, e o quociente disso, ou seja, o resultado dessa divisão, está dando 256 elevado a 2x. Aí a pergunta que você me faz, em qual base que eu tenho que deixar isso? Bom, como a gente não sabe, não está muito claro para a gente, e nenhuma das bases é um número primo, então a gente vai fatorar essas bases sempre começando pela maior. Fica mais fácil, porque em geral quando você fatora a maior, você tem a fatoração das menores. Então vamos pegar aqui o 256, que é a base maior que a gente tem, e fatorar. Então vou ter aqui, ó, 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 e 2 e 1. Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 256 é 2 elevado à oitava. Mas note que você já obtém o 4, que é muito simples, né? O 4 aqui, ó, 2 ao quadrado. E você obtém também o 64, que vem daqui até aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a sexto, 64. Então, onde tiver esses valores aqui, 256, 64 e 4, você vai substituir pelas respectivas aqui fatorações. Então, vamos lá. Ó. No lugar de 64, eu vou colocar 2 elevado a sexta. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a sexta. E isso aqui tudo, que é o 64, está elevado a x menos 1. Sobre 4, 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, tudo isso aqui está elevado a x menos 1. E desse lado, você tem 256, que é 2 elevado à oitava, elevado a 2x. Aí você me pergunta, professor, aqui vai ter mudança de variável? Não. Por que não vai ter mudança de variável? Porque eu não tenho nenhuma soma e nem uma subtração de potências. Nota que eu tenho aqui uma divisão. Então, eu não uso substituição de variável aqui. O que eu estou tentando fazer nesse exercício? Eu estou tentando igualar as bases para poder igualar os expoentes. Mas note que eu não estou fazendo substituição de variável. Porque aqui na minha equação exponencial eu não tenho soma ou subtração de potências. Muito bem. Então, você tem aqui uma potência de potência nesse numerador. Você vai aplicar a propriedade distributiva. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo, como aqui no segundo membro. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó. 2 elevado a 6x menos 6. E embaixo vai ficar 2 elevado a 2x menos 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 16x. Estamos quase lá. Porque aqui ainda eu tenho duas bases. Eu tenho que deixar uma única base 2. Só que como eu tenho uma divisão de mesma base, né, o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio eles.
Com cuidado aqui, que como aqui é uma expressão algébrica, quando você colocar o menos aqui, você tem que colocar menos toda essa expressão. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar aqui, ó, 2, vou manter a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 6x menos 6 menos. Por que menos? Porque é uma divisão. Agora, vou subtrair pelo expoente de baixo. Parênteses, 2x menos 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 16x. Muito bem. Então, nós temos aqui bases iguais, então eu vou poder igualar os expoentes. Então, olha só. Vou pegar aqui 6x menos 6. Ó, já vou aplicar aqui a distributiva, então vai ficar menos 2x. E menos com esse menos aqui fica mais, por isso a importância do parênteses. Se você esquecer desse parênteses, você vai errar, porque você tem que fazer a regrinha de sinal aqui. Isso aqui é igual a 16x. Muito bem, vamos agrupar os termos semelhantes. Então, 6x menos 2x fica 4x. E menos 6 com mais 2 fica menos 4. Isso aqui é igual a 16x. Então, vou passar o 4x para outro membro. Então, vou ter o seguinte, ó, menos 4 igual 16x menos 4x. Então, vou ter aqui, ó, menos 4 igual a 12x. Então, o x aqui vai ser igual a menos 4 sobre 12, que a gente pode simplificar por 4, né? E eu vou ter aqui meu x igual, simplificando por 4, 1 menos 1 terço. Está aqui, ó. Ah, mas eu tenho que substituir lá no y? Não. Você já achou o valor de x aqui, a gente não fez substituição de variável. Então, você já achou o valor de x, que é a letra B. Então, note que o exercício 9 agora é uma equação exponencial. E a gente tinha duas formas, né, dois métodos, digamos assim, para resolver a equação exponencial. Ou iniciando já reduzindo as mesmas bases, ou fazendo a mudança de variável. Quando que eu usava essa técnica de mudança de variável? Somente quando eu tinha soma ou subtração de potências, que não é esse caso. Note aqui, ó, que eu tenho uma potência no primeiro membro e uma potência no segundo membro. Ah, mas tem uma divisão aqui. Mas mesmo assim, quando é divisão, a gente não faz esse processo de substituição de variável. Então, aqui o que a gente vai tentar fazer é reduzir tudo a uma mesma base. Tá? E tudo indica aqui que a base que a gente vai reduzir é a base 5, porque tanto 25 como 125 como 5 se reduz à base 5. Então, eu vou fatorar aqui o 125, e se eu fatorar o 125, bem rapidinho aqui, ó, não vou perder muito tempo, mas a gente vai chegar em 5 ao cubo, dividindo ali, né, por 5, enfim. Então, aí a gente vai colocar esse 25, escrever ele como 5 ao quadrado, e o 125 como 5 ao cubo. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 5 elevado a x ao quadrado menos 2. Isso aqui sobre 5 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a menos 2x. Ok? Muito bem, agora eu tenho bases iguais numa divisão. O que a propriedade me dizia, né? Se eu tenho bases iguais numa divisão, eu tenho isso aqui, ó, a elevado a m sobre a elevado a n, mesmas bases. Então a gente repete a base e subtrai os expoentes. Tá aqui, ó.
Então, eu vou usar essa mesma ideia. Vou repetir a base 5 e vou subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 2 menos o 3. Por que menos o 3? Porque eu tenho bases iguais numa divisão. Então, eu subtrair esse expoente aqui que está aqui embaixo. Igual. Note que eu tenho aqui agora um expoente que é negativo. Então, eu vou inverter essa fração aqui, que está dentro do parênteses. A partir do momento que eu inverto essa fração, eu vou deixar o expoente positivo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, invertir a fração. Então, vai ficar 5 ao quadrado sobre 1, que é 5 ao quadrado. Aí, a partir do momento que eu inverti essa fração, o que acontece com esse expoente aqui? Ele fica positivo. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma potência de potência. Também outra propriedade. O que acontece quando eu tenho A elevado a M elevado a N? O que a gente faz? A gente repete essa base e multiplica os expoentes. Então vai ficar isso aqui, ó. A elevado a M vezes N. Então vamos fazer isso, ó. Então eu vou ter aqui o seguinte, 5 elevado x ao quadrado, já podemos escrever aqui, ó, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Isso aqui é igual a 5 elevado a 2 vezes 2x fica 4x. Olha só, agora eu tenho bases iguais em ambos os membros, então eu posso igualar os expoentes. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, x ao quadrado menos 5 igual a 4x. Então isso aqui está cheirando a equação de segundo grau. Então eu vou escrever essa equação de segundo grau na forma reduzida. Então eu vou passar o 4x para o primeiro membro. Então eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Então temos aqui uma equação de segundo grau que eu expliquei para vocês como é que a gente resolve de cabeça. Né? Quando que a gente pode fazer isso? Primeiro, quando A for igual a 1. E aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados, cujo produto dá o termo independente, que é o C aqui, ó. Então o produto tem que dar menos 5. E a soma desses dois números, que são as minhas raízes, tem que dar o B, mas com o sinal trocado. Então a soma tem que dar 4 positivo. Então pensa lá, dois números que multiplicados dá menos 5. Bom, pode ser, por exemplo, o menos 5 e o 1. Então vamos fazer aqui para ver se dá certo. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. O produto deu certo. Agora vamos fazer a soma. Menos 5 com mais 1 dá menos 4. A soma tem que dar mais 4 aqui, ó. Então vamos inverter, vamos colocar aqui, ó, 5 agora e menos 1. Então 5 vezes menos 1 dá menos 5. E agora 5 menos 1 dá mais 4. Então essas aqui são as minhas raízes. São as respostas da minha equação exponencial. Só que ele diz que alfa é o menor número que é a solução da equação. O menor número que é a solução dessa equação é o menos 1. Então, esse aqui é o meu alfa. Então, eu posso afirmar que ele é par? Não. Posso afirmar que ele é primo? Não. 1, por definição, não é primo, tá, pessoal? Posso afirmar que ele é divisível por 5? Não. Posso afirmar que ele é irracional? Não. Só posso afirmar que ele é um número real. Alternativa, letra C. O exercício 10, nós também temos uma equação exponencial, só que agora eu vou usar a substituição de variável. Por que eu vou usar a substituição de variável? Porque agora eu tenho subtrações, ó, e adições de potências. Tá? Então aqui eu vou usar a substituição de variável. Quem que vai ser o meu y aqui? Ó? Vai ser o 2 elevado a x. Tá?
Então, sempre vai ser a base aqui que aparecer com o expoente x, ou y, enfim, o que aparecer como variável. Então, eu vou chamar isso aqui de y. Como é que eu vou fazer agora? Ó? Lembra o seguinte, ó. Você tem que escrever esse primeiro termo aqui de tal forma que apareça o 2 elevado a x. Então, você tem que recorrer a essa propriedade de potência aqui, ó. A elevado a m elevado a n. A gente sabe que quando a gente tem uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Vou fazer o processo inverso. O que eu tenho ali é 2 elevado a 2x. Eu vou colocar assim, ó, 2 elevado a x vezes 2, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui, ó, vocês concordam comigo que eu posso escrever como 2 elevado a x elevado ao quadrado? Certo? Então, quando eu substituir aqui, ó, vou reescrever essa equação, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x, isso aqui elevado ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2, isso aqui igual a 0. Agora, onde tiver 2 elevado a x, eu vou colocar y. Então, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2, isso aqui igual a 0. Então, temos uma equação do segundo grau, que da mesma forma a gente vai tentar resolver por soma e produto. Se você não lembra desse método que eu estou explicando, você resolve por Bhaskara. Mas aqui é interessante que você aprenda esse método, porque ele vai otimizar muito as resoluções das equações. Então, lembrando, quando que eu posso resolver uma equação de segundo grau por soma e produto? Em geral, quando o termo A aqui, ó, for igual a 1. E aí, o que a gente tem que pensar? Em dois números cujo produto, a multiplicação, dá o termo independente, que é mais 2, e a soma tem que dar o bzinho aqui, ó, o coeficiente que multiplica o y, com o sinal trocado. Então, a soma tem que dar 3 positivos. Então, tá. Dois números que multiplicados dá 2 e que somados dá 3. Só pode ser quem? 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3 positivo. Ó, da soma dá esse termo com sinal trocado. Então, tá. Então, a gente vai ter que, como resposta, o y' igual a 1 e o y' igual a quanto? 2. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai vir aqui, ó, nessa expressão inicial e vamos colocar no lugar do y a primeira raiz que a gente achou. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 elevado a x igual ao y que eu achei, que vale quanto? 1. Preciso igualar as bases. Como é que eu deixo 1 na base 2? Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a x igual 2 elevado a 0, que foi um dos primeiros tipos de equações exponenciais que a gente viu. Né? Então, quando eu tenho 1 aqui, ó, eu preciso igualar as bases, eu coloco 2 elevado a 0, né? Já que eu quero igualar a base 2. Por quê? Porque 2 elevado a 0 é 1. Como eu tenho as bases iguais, eu igualo os expoentes agora. Então, o primeiro x que eu tenho aqui é 0. Ah, mas por que o resultado não é 2 e 1? Porque eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Ó, a minha equação exponencial, a variável dela é x e não y. Esse 2 e 1 que você achou são os valores de y. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a x. Agora, no lugar do y aqui, eu vou colocar o y 2. Nesse caso é 2. Então, as bases já são iguais, basta eu igualar os expoentes. Como o expoente aqui não está aparecendo, então, significa que ele é 1. Então, vou igualar aqui os expoentes, já que as bases estão igualadas. Então, x aqui é igual a 1. Então, a gente tem aqui, ó, duas respostas, o x' e o x duas linhas.
O que ele pergunta? O produto das raízes da equação. Então eu tenho aqui, ó, x' que eu vou multiplicar com x duas linhas. Quanto que é 1 vezes 0? 0. Então o produto das raízes dessa equação é 0.